Muito bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de desejar as boas-vindas a quem está chegando aqui a primeira vez ou a segunda. Sintam-se acolhidos. Aqui a gente fala que é uma casa, e de fato é uma casa, não é um modo de falar, é realmente uma família que se reencontra. E então, sinta-se em casa. Se precisar de conversa, de ajuda, se precisar de um ombro amigo, todos nós estamos aqui na condição de irmãos. Então, sejam muito bem-vindos. Eu agradeço a oportunidade de conversar, porque, de fato, não tenho competência para palestrar, então a gente conversa. E o estudo que eu trouxe hoje, ele está baseado em alguns livros, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e aí, na sequência, vem algumas obras que a gente chama de complementares, né? Que a gente fala do livro Vida e Sexo, do Emmanuel, tem o Missionários da Luz, do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, e um livro que eu gosto muito, ele é curtinho, mas ele chama Apostilas da Vida. Então, esse livro aqui é excelente, mas vocês vão entender lá no final por que eu estou comentando isso. Então, o tema, hoje a gente conversa, não poderia ser diferente, sobre família. Esse slide aqui eu pedi para o ChatGPT fazer para mim essa imagem. Eu queria uma imagem de família, eu coloquei lá a descrição, ele gerou essa imagem, eu gostei bastante. E peço a Jesus permissão para falar do seu Evangelho, e a gente vai conversando. Me perdoem qualquer falha, qualquer dificuldade. Primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que nos une como família? Será que é o acaso? Será que é o sangue? Será que são laços espirituais? Esse último a gente tem mais conhecimento hoje em dia, depois de abraçar a doutrina, né? Mas pensa na sua trajetória antes de chegar até um centro espírita, o que unia a questão familiar? Será que estava ligado só aos laços consanguíneos? Quantas vezes será que a gente pensou, falou, poxa, mas o que será que eu estou fazendo aqui nessa família? Parece que eu sou um peixe fora d'água, né? Parece que eu não faço parte dessa família. Parece que eu sou um estranho no ninho. E tanto do lado bom quanto do lado ruim. Tem filhos exemplares e tem filhos que a gente chama de ovelha negra, né? Que dá aquele baita trabalho na família, a gente fala, mas o que essa peça veio fazer nessa família? Então, a gente acaba se perguntando... Guto, abaixa um pouco o microfone, que está dando bastante microfonia, por favor. Obrigado. Então, a gente acaba se perguntando por diversas vezes o que reuniu a nossa família. Só que a família, como a gente aprende, falando da doutrina espírita, ela é um instituto onde nós nos reunimos não só para ser feliz, né? Não é uma questão de felicidade apenas. Esse grupo se reuniu para que possamos ser felizes. Não, a família ela une para a questão do aprendizado, da reparação, do amor, porque nós ainda estamos aprendendo a amar, e nós vamos entender que muitas das vezes, como pais, e quando eu falar pais aqui, entendam como pai e mãe, tá? Até para facilitar. Como pais, a gente às vezes ama com um amor doentio, e às vezes a gente acaba conduzindo essas crianças de uma maneira não muito adequada. E no final das contas, tudo isso exige uma evolução. E aí, como eu comentei, a gente busca dentro da doutrina o que ela diz sobre a família. E a doutrina ela tem dois trechos muito importantes, e eu gostaria que a gente saísse daqui com um compromisso de ler, porque como instrumento imperfeito, eu posso falar aqui durante 2, 3 horas sobre esses 2 capítulos que eu vou comentar, só que não vai traduzir o que Kardec de fato queria, por conta de toda a maestria e inteligência que ele tem. Então, lá no Evangelho, a gente tem o capítulo 14, honra teu pai e tua mãe. E Kardec vai falar dos laços familiares. E também no Livro dos Espíritos, por volta da questão 693, começa a falar bastante da lei de reprodução, aí ele vai falar do casamento, da família. Se não for a 693, você vai para 694, 695, e se depender, você termina lá na 1019, não tem problema. O importante é indo, vai procurando o que está lá. E aí Kardec pergunta assim, o casamento, quer dizer, a união permanente de 2 seres, é contrário à lei natural? E por que ele pergunta isso? Por que ele inicia com essa pergunta? Porque a família, ela tem um princípio, ela tem um início.
E para ela poder se iniciar, nós precisamos que dois seres se encontrem e se aceitem e combinem essa união, para que dessa união venha a constituição familiar. Então, uma família, ela tem início no casamento, no conhecimento de duas pessoas. Então, quando essas duas pessoas se encontram e têm esse interesse, elas se unem por um interesse. Muitas das vezes o amor, às vezes financeiro, às vezes sexual, mas, enfim, tem um interesse dessas duas pessoas em partilhar o mesmo teto. E aí, o casamento, segundo o que os espíritos respondem, sim, ele não é contrário à lei natural. Quando fala lei natural, entenda-se as leis de Deus. Então, o casamento, ele faz parte das leis de Deus. E ele é um progresso na marcha da humanidade. Para aqueles que acham que o casamento, uma hora, vai deixar de existir, que nós só vamos ter relacionamentos triviais, na verdade, é o contrário, é o oposto disso. A tendência é que nós nos unamos através de um casamento, mas um casamento mais sublimado. E aí, tem até um exemplo na natureza, né? A arara, ela, quando encontra um companheiro, ela permanece com ele até o fim da vida. Olha a natureza ensinando a gente. Está melhor do que nós, que somos os seres racionais. E aí ele fala assim, poxa, tudo bem, mas qual que seria, então, o efeito da abolição do casamento? O que aconteceria com a nossa sociedade se a gente tirasse o casamento da pauta? E aí fica claro que retornaria à vida animal. E por que ele fala isso, do retorno à vida animal? Porque o lar, ele nos ensina a viver em sociedade. É um processo, porque o espírito ele foi criado para viver em sociedade. Ninguém foi criado por Deus para viver de maneira isolada. Tanto é que nós temos 2 mandamentos que Jesus resume a lei e os profetas. Qual é o primeiro deles? Ama a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Tem como eu amar meu próximo sem viver em sociedade? Não tem. Então, mais uma vez, o Espiritismo mostrando que ele não vem reescrever o que Jesus disse. Na verdade, ele vem dar clareza, vem explicar melhor o que Jesus disse, destrinchando isso. Então, a segunda lei que Jesus nos propõe está aqui, na lei de sociedade, da gente amar o próximo como a nós mesmos, mas convivendo em sociedade. Só que quando a gente fala que nós vamos viver em sociedade, é muita coisa. Quando a gente fala assim, a sociedade pode ser a sociedade no Brasil, pode ser na América Latina, pode ser no Ocidente, pode ser Ocidente mais Oriente, e por aí vai. Então, o lar ele vai proporcionar ao espírito a capacidade de se relacionar. E aí, a partir do momento que a gente aprende a se relacionar dentro de uma célula pequena, nós vamos aprender a nos relacionar através de uma célula um pouco maior, que aí entra a questão dos parentes, depois a escola, e por aí vai. Então, quando isso começa de uma maneira torta dentro do lar, dificilmente nós vamos ter uma sociedade desenvolvida. Então, aquela história que a gente pensa de que um planeta de regeneração vai surgir, é engano nosso. Porque um planeta de regeneração, ele tem início dentro dos lares. O planeta de regeneração, ele é reflexo da sua sociedade. Então, se nós estamos esperando um planeta de regeneração, o bonde já passou. Porque nós vamos produzir esse planeta de regeneração. Onde? Começando dentro do lar. E aí, qual seria a consequência desse relaxamento da questão familiar, dos laços de família? Kardec faz essa mesma pergunta e os espíritos respondem um recrudescimento do egoísmo. Porque o egoísmo, segundo o Evangelho, o egoísmo e o orgulho são a maior chaga que nós temos marcando o nosso espírito. Nós, como espíritos ainda em desenvolvimento, nós temos muitas das vezes esses 2 sentimentos como predominante na nossa vida. Até mesmo na hora de amar, a gente ainda consegue amar sendo egoísta e orgulhoso. Quer ver um exemplo? Se você tiver que escolher uma coisa boa para o seu lar e uma coisa ruim para o lar do outro, melhor para o meu lar e o outro que
cuide da sua vida. A gente não divide, a gente não compartilha, porque a gente sempre aquela história, né? O farinha é pouco, meu pirão primeiro. Acabou. E aí isso já demonstra como está o nosso nível de egoísmo e orgulho. Pois bem, dado isso, a gente olha lá no Evangelho, capítulo 14, honra teu pai e tua mãe. E aqui é curioso porque quantos de nós, depois que crescemos, enxergamos nossos pais de uma maneira diferente? Para não dizer todos, porque aí eu estaria sendo leviano, mas a grande maioria de nós não reservamos aos nossos pais um lugar de prioridade na nossa vida. Porque pensa que eu vou almoçar com os meus pais quando me sobra um tempo. Eu ligo para minha mãe quando me sobra um tempo. O meu trabalho primeiro, as minhas responsabilidades primeiro, tudo vem primeiro e depois os pais. Só que hoje, nós sendo pais, será que nós agimos assim com os nossos filhos? Porque os nossos pais nos priorizaram. Só que quando a gente cresce, a gente inverte esses papéis. No Evangelho comenta que muitas das vezes a gente coloca os nossos pais numa condição de auxiliares da nossa casa. Então, aquele pai que se dedicou com tanto desvelo para os filhos, ele é colocado na condição de um ajudante. Então, ele vai estar dentro do lar, não como uma pessoa especial, mas ele vai estar lá para poder fazer as tarefas domésticas, vai estar lá para poder cuidar do filho, vai lá para poder estar atendendo às nossas necessidades. E muitas das vezes a gente entrega só o que sobra do nosso tempo para essas pessoas. Só que tem um detalhe. A morte, quando ela surge, ela não avisa. Alguém aqui que já perdeu uma pessoa, recebeu uma cartinha avisando que essa pessoa morreria na data de tal? Não chega, né? E aí é curioso porque quando a gente perde essas pessoas, a gente fala assim, nossa, agora que eu perdi, eu aprendi a dar valor. Mas quantas vezes a gente já escutou essa frase de outras pessoas? E aí o Livro dos Espíritos nos ensina que a pessoa sábia, ela aprende pelos erros dos outros. O tolo aprende às suas próprias custas. Então, se você já ouviu essa frase de alguém dizendo que só aprendeu a dar valor para os seus pais depois que eles partiram, não seja mais um na fila. Porque nós devemos aprender com os erros dos outros para que a gente não cometa esse mesmo erro. Então, vamos colocar nossos pais na condição que eles merecem. Eu não estou dizendo aqui para você deixar de viver a sua família. Não vamos ser inconsequentes. Nem também vamos distorcer o que o Evangelho diz. Mas separemos um tempo para essas pessoas. Separemos uns minutos para a gente poder conversar, poder ouvir. Eu não fazia ideia da importância que era ligar para minha mãe todos os dias. E eu ligo para ela todo dia às 15 horas. Seja o que for, parou lá o serviço, pego, vou fazer um café, porque eu funciono à base do café, e ligo para ela. O dia que eu não liguei, ela achou que tinha acontecido alguma coisa. Porque ela esperava que eu ligasse todos os dias às 15 horas. Então, são ações simples. Às vezes, deixa eu tirar minha blusa, porque vocês acham que eu estou tremendo de frio, mas não, é nervoso. Então, às vezes, a gente fica esperando grandes momentos, fala assim, nossa, porque eu vou fazer isso para os meus pais, porque no dia dos pais ou no dia das mães eu vou comprar um presente de X valor para demonstrar o que eu sinto. Gente, amor não tem valor. Minha filha adora brincar com colher. Com colher, uma colher de plástico ela adora. Por quê? Porque nessa idade a gente ainda não foi contaminado com a ideia de valor. Valor material. Então separa uns minutos para os seus pais, separa um minuto para ouvir. Às vezes a conversa vai ser repetitiva? Vai, com certeza. Mas é aí que está o amor, aí que está a caridade. Porque o Evangelho ensina que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Eu devo ser caridoso. E eu estou usando a palavra no imperativo de devo, porque realmente é uma obrigação, não é um achômetro. Nós devemos ser caridosos um para com os outros. Se eu devo ser caridoso para uma pessoa que eu não conheço, quanto mais para quem me deu a vida.
quanto mais para quem muitas das vezes perdeu noites de sono para poder me proporcionar algo melhor. Então, o Evangelho coloca como mandamento: honra teu pai e tua mãe. Está lá nas leis mosaicas, em algumas traduções está em 4º lugar e em outras está em 5º, ou seja, está entre as primeiras. Então nós devemos aliar ao amor o fato de honrá-los. Então está aqui um dos motivos pelo qual a gente deve sempre cuidar. E aí vocês podem me falar assim: poxa, Vinícius, tudo bem, mas você está falando de uma família constituída, tem pais que se descuidam dos seus deveres. E fato, de verdade, tem pais que se descuidam dos seus deveres. E muitas das vezes a gente faz um julgamento, um pré-julgamento. Fala assim: você não sabe do que você está falando. Mas quem me conhece sabe um pouco da minha história, que eu não preciso entrar em detalhe. Então eu conheço bem sobre quando um dos dois descuida dos seus deveres. Mas como filho, não me compete a questão de punir. Eu não tenho o direito de punir alguém. Quem dirá ainda os pais? Porque a gente tem o hábito de se achar vítima, né? Eu nasci dentro de um ambiente familiar desconstruído, passei por pais que não cuidaram de mim, e aí, gente, aqui tem situações gravíssimas. Dentro da nossa casa mesmo, tem pais que eram alcoólatras, batia na mãe, batia nos filhos, e a pessoa perdoou, e deu o exemplo de que sim, compensa muito perdoar, porque essa pessoa não tem mais mágoa no coração. O pai, a gente já não sabe, porque aí é com ele. Mas quando nós falamos isso, é porque quando a gente se coloca nessa condição de vítima, eu nasci filho de pais que não me cuidaram de mim. Será que é o acaso? Será que Deus deu um tilt ali na inteligência suprema, pegou o Vinícius e colocou junto com uma família que teve um pai que se descuidou dos seus deveres? Será que é o acaso? Será que quando a gente sofre uma condição, é simplesmente porque Deus achou legal? Não é, meus irmãos. Se nós nascemos dentro de uma casa desestruturada, onde os pais se descuidaram dos seus deveres, é porque nós temos algo a aprender. Nós temos algo a passar por aquilo ali. Então, se eu decido virar um juiz e passo a punir meus pais, sabe o que vai acontecer? Eu não aprendi a lição. Aí na próxima vida eu vou nascer na mesma condição. E dependendo se eu fui carrasco e punir os pais que eu não deveria punir, eu nasço numa condição ainda pior. Então é melhor a gente perdoar e aprender com a lição de pais que se descuidaram dos seus deveres, amá-los e honrá-los, assim como determina o Evangelho, e seguir em frente, ou a gente prefere voltar de novo e continuar amargando o pão que o diabo amassou? O que é melhor? É sempre melhor seguir em frente. É sempre melhor fazer a minha parte. Porque tem uma filosofia que eu gosto muito, e ela diz assim, que não é o que te acontece que importa, mas é como você reage às coisas que te acontecem é que importa. Então não importa se os seus pais se descuidaram de você, mas como você reagiu a isso. É isso que importa. E por fim a gente chega aos filhos que são ingratos. E aí, mais uma vez, é muito cômodo para nós a gente olhar e falar assim: nossa, mas meu filho dá trabalho. E um parênteses, né? A gente já foi filho novo aqui também, já deu muito trabalho para os pais, né? É fácil quando a gente está na posição de pai, falar assim: mas essa criança dá trabalho. Mas a gente esquece quanto trabalho a gente deu para os pais, né? Sumiu na madrugada, não deu resposta, não contou onde estava, nas más companhias, e por aí vai. Então, assim, não tem novidade, gente. Os papéis só se repetem aí em pessoas diferentes. Mas, falando a respeito da doutrina, ela nos conta que o espírito, quando deixa a terra, ele deixa a terra, muitas das vezes, com sentimentos não muito nobres. E isso é comum. Nós estamos nessa condição, nós estamos nesse estágio, e às vezes a gente abandona a matéria, deixando ali desafetos.
E aí, quando nós vamos para o plano espiritual, a gente amarga um pouquinho lá em regiões inferiores, é socorrido, é amparado, conversa, entende que errou, reúne com aquela pessoa, se perdoa e fala, vamos nascer junto? Bora, vamos nascer junto. E aí volta. E aí, depois de uns 20, 25 anos, aquele espírito que tinha perdoado fala assim, agora é minha vez, eles vão me receber. Só que quando a gente mergulha na matéria, normalmente a gente se deixa envolver demais e esquece os nossos compromissos que foram feitos lá do outro lado. E aí, inconscientemente, a gente repele aquele espírito. A gente fala, não, quê? Esse cara matou minha família na outra vida, eu não vou receber ele aqui dentro de casa. E aí, inconscientemente, a gente começa aquele duelo. E aí os espíritos amigos começam um trabalho de aceitação, de aproximação. E quando esse espírito renasce, reencarna como nosso filho, inconscientemente ainda existe aquela animosidade, aquela revolta, aquela inconformação. E isso pode ser do filho para os pais ou dos pais para o filho, tanto faz. E por isso que existe aquele conflito. Por isso existe aquele desentendimento. Só que existe um compromisso espiritual. Não tem novidade, a gente acordou, foi combinado. E a gente combinou que receberia esse espírito e nós amaríamos esse espírito. Então, se temos um filho problema, estejamos conscientes de que não é o acaso. Que não é através do abandono, não é através das brigas, não é através do maltrato que esse espírito vai aprender a amar. Porque Pedro já deixou muito claro que o amor cobre a multidão de pecado. Se eu respondo mal com mal, muito provavelmente eu não vou resolver esse desafeto existente. Então, mesmo com um filho difícil, nós devemos sim amá-los. Amar não significa não ter disciplina, são coisas diferentes. E aí a gente entende um pouco mais para frente. E nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, os espíritos que se encarnam numa mesma família, normalmente são espíritos que de alguma maneira já se conhecem. Raras as vezes ocorrem espíritos que são totalmente alheios àquela família. Totalmente. São poucas vezes, são casos excepcionais, que aí são casos de maior gravidade. Mas, na sua grande maioria, nós temos um conjunto de espíritos que se relacionaram em determinadas épocas das suas vidas materiais, e foram constituindo esse laço. Esse laço ele pode ser feito através de amor ou pode ser feito através de débitos. Mas o fato é que existe um laço. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Não adianta a gente achar que a gente está sozinho nessa história. Então, aquela história de que não faço parte dessa família, sinto te dizer, faz. Faz sim. E, de alguma maneira, existe um débito entre você e os demais. E por que eu falo débito? Emmanuel nos deixa muito claro no livro Vida e Sexo que, na sua grande maioria, para não dizer na sua totalidade, as famílias, os casamentos, são constituídos por débitos anteriores. Então, aquela história de que a gente casa, falando assim, eu vou encontrar minha alma gêmea. Aí você descobre que não é sua alma gêmea e se separa. Fala, agora eu vou encontrar minha alma gêmea. Casa de novo. Não encontrou, se separa. Vai passar a vida procurando a alma gêmea. Vai passar a vida procurando a alma gêmea. Porque os nossos relacionamentos dentro da nossa condição espiritual normalmente se dão por conta disso. E aí é curioso que, às vezes, a gente relega tudo ao mundo espiritual. E André Luiz nos ensina que, mesmo havendo desafetos, como que a gente encontra uma pessoa que eu tenho um desafeto na adolescência, me apaixono por ela, descubro que é a mulher da minha vida e caso, e depois, lá na idade mais madura, vira aquela confusão? Como? Se existe débitos de vidas anteriores, se existe uma animosidade, como que quando eu encontro essa pessoa eu me apaixono? Não faz sentido. E aí entra a constituição física.
Por isso que lá pela idade da adolescência, mais ou menos ali começa a entrar na idade madura, os hormônios estão à flor da pele. Porque essa sensação, esse sentimento, essa procura por alguém que nos complete, ela precisa se sobrepor, em determinado momento, à ideia de débitos passados. Porque se eu só tivesse a clareza e a maturidade de que eu tenho débitos com determinada pessoa, na hora que eu encontrasse ela, o que eu ia fazer? Você não, eu te devo e você me deve, não. Mas aí entra a questão fisiológica, os hormônios falam mais à flor da pele e a gente acha que aquela pessoa é a pessoa da nossa vida, a nossa alma gêmea. E aí por isso que a gente se une. Só que é curioso que a doutrina também ensina que o corpo procede do corpo, mas o espírito não. O espírito não procede do espírito. Por que isso? Porque quando a gente gera o corpo do filho, a doutrina espírita diz que nós estamos gerando a constituição física, a matéria. Nós estamos sendo a porta de entrada para que esse espírito retorne à matéria. Só que esse espírito já existia. Nós não criamos esse espírito. Esse espírito já está lá faz tempo. E o nosso relacionamento com esse espírito remarca de outras épocas. Então nós temos 2 tipos de família. Nós temos as famílias com os laços espirituais e as famílias de laços corporais. Só que aqui a gente tende a, mais uma vez, a nos colocar como vítimas na situação, porque eu falo assim, nossa, a minha família de laço corporal, essa confusão toda aqui, eu não vejo a hora de passar dessa provação e encontrar minha família com os laços espirituais. Porque, mais uma vez, a gente é sempre o coitado da história, que está aqui amargando, e todo o restante da nossa família espiritual são espíritos evoluídos, de luz, espíritos puros, e só a gente está aqui. Mas e se eu falar que talvez a nossa família espiritual também é essas pessoas que estão conosco reencarnadas? Porque as famílias espirituais, elas se formam por simpatia. Se eu sou simpático à caridade, eu vou me aliar com quem é simpático à caridade. Se eu sou simpático à coisa errada, eu vou me aliar a quem é simpático à coisa errada. Eu vou ter uma família que é simpática a desatinos? Sim, você vai ter uma família que é simpática a desatinos. Simples assim. Então, nós não podemos achar que a nossa família espiritual está toda lá do outro lado e só nós estamos aqui. Porque elas se confundem. Então, nós não podemos imaginar que nós somos os únicos aqui abandonados. Então, os nossos laços materiais também podem ser os nossos laços espirituais. Tudo vai depender de como nós vamos conduzir essa convivência. E a questão da reencarnação, quando a gente combina, que como eu falei lá atrás, quando a gente diz que tudo bem, vamos voltar, vamos se entender, e aí nasce um como pai e outro como filho, tudo isso é feito com cuidado. E aí, quando a gente fala de planejamento da reencarnação, tem 2 cenários que André Luiz nos apresenta. O primeiro cenário, ele mostra o caso de Segismundo. No caso de Segismundo, ele, em vida anterior, era um triângulo amoroso, e aí acabou que um matou o outro, foi aquela confusão que vocês já imaginam de novela mexicana. E aí, o casal decide descer à terra e fala, Segismundo, quando a gente estiver na idade de tal, você chega, que nós vamos te receber. Só que aí, quando chega nessa idade, o que acontece? Com a aproximação do Segismundo, o pai não quer. Fala, não, você roubou a mulher da minha vida antigamente e depois me matou, para que eu vou te receber aqui? E aí, aqui existe um trabalho intenso da espiritualidade de aproximação. Eles fazem todo um planejamento, encontros, reencontros no mundo espiritual, reativam a memória do pai para ele se lembrar que antes deles serem um desafeto, eles foram amigos, tudo isso para proporcionar a reencarnação do Segismundo. Para vocês terem ideia, o mentor amigo, ele tem o cuidado de escolher qual é o espermatozoide que vai produzir o corpo físico do Segismundo, de tão cuidado que eles têm com tudo isso.
E aí a gente tem um outro cenário, que é o caso do Júlio. O caso do Júlio, ele tinha cometido suicídio em uma vida anterior, ele volta, e aí, dentro daquele ambiente familiar, eles continuam se desentendendo, a madrasta se descuida propositalmente para que o menino morra afogado, porque ela não gostava da criança, ele morre afogado, e depois volta a reencarnar de novo na mesma família. Só que aí André Luiz percebe que não tem todo esse planejamento, esse cuidado, essa coisa complexa. Ele fala, poxa, mas por que em um caso tem e no outro não tem? Aí aqui ele explica que o débito desse espírito, naquele momento, se ele conseguisse, aquele grupo familiar, se ele conseguisse simplesmente só se entender, já seria um grande passo na evolução deles. Então não precisaria de toda aquela complexidade. E ele conta que esse tipo de caso se opera aos milhões. Porque muitas das vezes a gente está esperando uma missão. Não, mas eu tenho uma missão. Não, tua missão, meu amigo, é se entender com seus pais e com a sua mãe. A sua missão é se entender com o seu filho, só isso. Através da lei de amor e de caridade. Então, André Luiz nos deixa claro que existem dois tipos de situações. E aí, onde que nós estamos? Não sei. Cada um aí pensa um pouquinho, imaginando onde que está. E lá ele faz esse comentário, que a família consanguínea quase sempre é a continuidade de experiências anteriores entre os mesmos espíritos. Então, por isso que no caso do Júlio ocorre dessa forma. Ok. E aí Jesus faz essa pergunta no Evangelho, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Lembra que o seu Anésio comentou aqui que às vezes cada um ocupa uma posição? De fato acontece isso. Hoje quem nasce como pai, numa próxima vida pode nascer como filho, como mãe, como irmão. Esse ciclo não somos nós que vamos determinar. Nós podemos sim influenciar, mas não existe um papel fixo. Eu nasci pai e você sempre pai, e esse espírito sempre vai ser meu filho. Não. Esses papéis vão se inverter no decorrer dessa caminhada. E eu quero mostrar para vocês um vídeo em que um vídeo curto, mas ele dá uma ideia de como, às vezes, esses papéis se invertem e o espírito com uma maturidade moral maior está na condição de filho, enquanto que o espírito com uma maturidade moral menor está como pai. Vou colocar para vocês. Apaga essa luz aqui, por favor. Cris, você apaga essa luz, por favor. Why did God give you cancer? Because God allowed it, right? Because God is in control. Because he chose me. And why did he choose you? Because I'm a special boy. You're a special boy. You are. But you've been through so much pain. Why did God say yes to that? Because he chose me to do it. And are you mad at God? At all? No. Why? Because I'm glad that he chose me and not one of like Maddie or Emma. Why? Because then they're gonna have to go through this. And you don't want them to. Okay. Why is Daddy crying? Because I have to go through this. Yeah. I wish I was going through it. I wish I had cancer so that you wouldn't have to have it. But God said no, huh? You know, it hurt Daddy and Mommy so much to see you go through everything. I have a question. Mm-hmm. Why do you still smile? Because even though I have pain and stuff, but God still makes me happy. Yeah? And I don't be sad or mad at God.
E aí? Quem tem mais maturidade nesse relacionamento? Quem é que aqui está ensinando quem? E é assim, meus irmãos. Não nos cabe, às vezes, ficar escolhendo quem que sabe mais, quem que sabe menos. A gente precisa ter a humildade que, muitas das vezes, nossos filhos vêm numa condição para ensinar a gente de uma maneira tão simples, e a gente não percebe. Então, nesse caso, eu achei tão bonitinho, porque eu sou um garoto especial. E Deus me escolheu para que as minhas irmãs não precisassem passar por isso. Olha a abnegação. Olha o sentimento familiar. E aí, seguindo para o encerramento, a gente poderia considerar essa paternidade como uma missão? Kardec faz essa pergunta. E sim, é uma missão. Nós, como pais, nós temos uma missão de educar esses espíritos para que encontrem o caminho até Deus. A gente não tem a questão de educá-los para uma questão material, para uma questão financeira, porque muitas das vezes a gente confunde o ser com o ter. Muitas das vezes a gente fala assim, o que você quer ser quando crescer? Quero ser médico, quero ser advogado, quero ser engenheiro. Não, você está escolhendo a profissão que você vai ter. Você precisa ser alguém de bem. Você precisa ser alguém que os princípios cristãos falem alto no seu coração. E a consequência da sua profissão é natural. Então, quantas vezes a gente educa nossos filhos para ser alguma profissão de elite, como, por exemplo, médico, mas a gente esquece de ensiná-los a ser pessoas boas. E aí a gente acha que está educando o filho. E a gente está dando só uma base material. E muitas das vezes, lembra que eu falei das chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo? Muitas das vezes, essas duas chagas, elas surgem na criança logo na infância, com detalhes pequenos, coisas bobas. E às vezes a gente esquece de podar. O jardineiro, ele poda a árvore desde ela pequenininha. Ele vai aparando ela desde pequenininha. Coloca um suportezinho, quando ele quer que ela vá para um lado, ele coloca um suportezinho para que ela vá. Porque depois que cresce, você não endireita mais. Então, nós temos a missão como pais de dar o caminho para essas crianças. E a evangelização é um exemplo disso. Só que, novamente, nós relegamos a nossa responsabilidade para outro. Porque a evangelização, vocês já pararam para pensar, filho nosso normalmente está aqui 1% do tempo da semana. Passa 1 hora aqui de 168 horas semanais. O que 1 hora vai resolver na vida do nosso filho se nós mostramos atitudes contrárias ao que ele está vendo nessa 1 hora? Ele vem aqui, a tia da evangelização fala para ele respeitar o coleguinha. E aí em casa eu falo para o meu filho, se te baterem, você desce a mão também. Não chega em casa aqui, porque apanhou que você vai apanhar de novo, você tem que bater também. Aí o que vai falar mais alto para essa criança? A semana inteira que eu passo com ele, ou só 1 horinha que ele aparece aqui na evangelização? Então, vou contar uma coisa para vocês. Na verdade, são os nossos filhos que nos trazem para a evangelização. Eles estão lá, curtindo um momento, enquanto nós estamos aqui sendo evangelizados. Porque quando nós somos evangelizados, nós evangelizamos os nossos filhos por consequência. Simples assim. Então, quando nós estamos aqui sentados, não vamos imaginar que eu estou aqui porque eu tenho que trazer meu filho na evangelização. Não, eu estou aqui porque meu filho me trouxe, que eu preciso aprender a ser alguém melhor. E o Emmanuel nos ensina que a infância ela é muito especial porque ela tem a possibilidade de moldar o caráter do espírito. Ela tem a possibilidade de mudar a tendência do espírito. Essa fase que a gente fala assim, não está entendendo nada. Não, está tudo bem. Não sabe o que está falando. Talvez a infância material, não. Mas o espírito que registra o que acontece, sim.
E aí lembra que eu falei que a gente sempre é parceiro dos desatinos, que a gente sempre tem aquelas amizades meio tortas? Às vezes o espírito que está reencarnando fala, opa, meu parceiro de desatinos nem mudou, então encontrei aqui de novo quem que a gente vai continuar fazendo coisa errada. A criança, até os 7 anos, ela não completou o processo reencarnatório dela. A gente acha, às vezes, que o processo reencarnatório é só a criança nascer. Dei a luz, pronto, acabou, reencarnou. Mas não. Emmanuel ensina que o espírito se justapõe ao corpo, célula a célula, e toma posse do fluxo sanguíneo por volta ali dos seus 7 anos. Então é um processo. E nós fazemos parte desse processo reencarnatório, reeducando esse espírito. Então não acredite que deixar a criança no YouTube, deixar a criança assistindo série, é a melhor opção. Porque aí quem está educando esse espírito não é você. São as ideias sociais. Depois não se surpreenda se caso acontecer alguma coisa diferente com o filho. Fala, nossa, mas meu filho não era assim. Não era ou a gente não percebeu? E tem um ponto interessante aqui, que a gente pode fazer um parênteses, que muitas das vezes a gente acha que as crianças estão sofrendo obsessão. Quantos casos chegam aqui na casa que falam assim, nossa, meu filho está obsediado porque não está dormindo bem, deve ter alguma companhia espiritual porque meu filho está acordando, gritando na madrugada, ou porque conversa com outras pessoas e eu não sei com quem ele está conversando. O primeiro ponto é que as crianças até os 7 anos, como eu expliquei, estão em processo de reencarnação, então eles estão mais para lá do que para cá. Então é natural que a criança vá enxergar espíritos, ter essa percepção, mas não significa que a criança seja um médium ostensivo, não significa que na fase adulta ela vai ter uma mediunidade para trabalhar. Então não adianta a gente pegar uma criança e colocar num trabalho mediúnico, ou colocar num desenvolvimento mediúnico, falando, não, essa criança é médium, é um Chico Xavier que está reencarnando aqui, com 4 anos de idade já está tendo mediunidade. Não. Saibamos como vamos conduzir isso, e se lá na fase da adolescência, na fase adulta, permanecer, aí sim é uma mediunidade ostensiva, mas na fase infantil é muito natural que eles tenham esse contato. E até porque, como eu disse, a gente tem amizades do lado de lá, e as pessoas vêm nos visitar. É que nós estamos mergulhados de tal maneira na matéria que a gente não percebe, às vezes, amigos nos visitando. Mas a criança, pela pureza, pela simplicidade, ela consegue perceber. Uma vez uma sobrinha minha pegou, o meu avô morreu no mesmo ano em que ela nasceu, então eles não chegaram a se conhecer na matéria. E a gente vendo uma foto do meu avô, ela falou, ó o Biso. E nunca tinha visto foto dele. Ó o Biso. E de fato, por quê? Porque a criança tem esse contato. Então, quando ocorre isso, saibamos como trabalhar. Em relação à obsessão, são raríssimos os casos em que uma criança sofre o assédio de espíritos. Raríssimos, tá? Para não dizer que não acontece, mas são raros os casos. Normalmente isso se dá por quê? Por conta de um desequilíbrio do lar. Os pais são responsáveis por equilibrar o ambiente familiar. Então, por isso que muitas das vezes a criança depende da proteção dos pais. Então, os pais precisam estar equilibrados, realizando o evangelho no lar, procurando uma melhoria contínua. Tá? Então, não tenha em mente que meu filho está sofrendo uma obsessão. Coloque que eu estou possibilitando que meu filho sofra algum assédio por conta de como estamos conduzindo o nosso lar. Gente, eu vou ter que correr porque eu achei que ia dar tempo, mas não vai dar tempo. Dona Isaura, posso passar 5 minutos? Pode, gente, 5 minutos. Vocês seguram o sono aí? Pode ser? Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Espera aí. Quem quer um café? Só que, eu vou fazer o seguinte. Vou perguntar para vocês uma coisa e eu quero que vocês respondam com vontade, tá? Não adianta ficar tímido, não. Acorda, estica o corpo, na hora que eu perguntar, fala sim ou não. Beleza? Então, nós vamos fazer um cafezinho junto agora. Vamos pensar assim, na hora que vai preparar. Eu vou colocar a água para ferver. Coloco a água para ferver sozinha, sem nada, só água. Coloca a água para ferver. Eu coloco o açúcar na água? Eu coloco o açúcar no pó? Eu coloco
o pó na água? Tudo bem. E aí, quando eu vou passar esse café, eu jogo a água na garrafa primeiro, sem nada? Não, calma lá, vamos lá. Quando eu vou passar, eu peguei a garrafa lá, está vazia. Tem a água fervendo. Eu jogo ela primeiro na garrafa? Ué, vocês mudaram de opinião agora? Tão fácil assim? Aí depois eu coloco lá o coador, jogo a água fervendo na garrafa vazia, certo? No fim das contas, vai sair um café. Talvez não do jeito que eu faço, não do jeito que você faz. Mas vai sair um café. E isso, gente, se a gente não se entende para fazer um café... se entende para fazer um café, por que a gente vai concordar em tudo? E esse é o ambiente familiar. É assim. Significa que um está certo e o outro está errado? Significa que é só do meu jeito? Não é. Tem coisas que são parâmetros. O Evangelho é um parâmetro. Tudo que se afasta do Evangelho vai nos causar sofrimento. Tudo que nos aproxima nos traz conhecimento e felicidade. De resto, gente, a gente se entende. De resto é só detalhe. Então, vamos parar de brigar por bobeira. Aqui eu peguei esse caso, está também em André Luiz. Vocês já repararam que eu gosto bastante de André Luiz, né? E o André Luiz, ele conta esse caso, em que a mãe ama demais os filhos. E às vezes a gente ama, mas a gente ama da maneira errada. Porque essa moça, Anacleta, ela teve 4 filhos na existência material dela. 3 meninos e uma menina. E ela amou tanto eles, só que ela amou da maneira errada. Ela mimou demais, passou a mão na cabeça. Sabe aquela história assim? O menino deu um tapa no meu filho, está errado, mas meu filho deu um tapa no outro, fala, não, só estava brincando. Já viram essa? Então, Anacleta era assim, os filhos dela sempre estavam fazendo a coisa certa e o resto do mundo estava errado. E aí cresceram, se tornaram pessoas de mau caráter, fizeram o diabo na terra. E aí eles desencarnam, os 4, e vão passar um período no mundo espiritual inferior. Eles passam 40 anos em zonas de sofrimento. E Anacleta, ela não era uma pessoa ruim. Ela só não soube amar da maneira certa. Então ela trabalha 30 anos para que ela conseguisse a oportunidade de reencarnar novamente e ser mãe desses 4 espíritos. E ela passar a ser uma mãe que ensina com amor e disciplina. Vejam só, gente. 40 anos dos filhos amargando. Ela, 30 anos, trabalhando espiritualmente para conseguir a oportunidade de voltar para a Terra. Aí você fala, mas eles voltaram como uma família feliz, né? Um voltou paralítico, o outro voltou com distúrbios mentais. Nenhum dos 4 nasceu em condições fisiológicas perfeitas. Todos nasceram com alguma condição, com alguma patologia. E ela, como mãe, iria direcioná-los. Então, cuidado da maneira como a gente ama. Cuidado se o amor não está virando uma maneira de mimar a criança e ensinar ela no caminho errado. E também não desperdicemos a oportunidade que a gente tem hoje. Quem sabe a gente não foi uma Anacleta que trabalhou 30 anos no mundo espiritual para nascer aqui e estão me avisando que está dando horário, ou vai explodir. Então, trabalhamos 30 anos no mundo espiritual para conseguir essa oportunidade. Aí a gente fala, quando eu reencarnar de novo eu resolvo. Mal sabe que trabalhou 30 anos para conseguir essa oportunidade. Então aproveitem no máximo. Nós precisamos sempre aproveitar a oportunidade que Deus nos oferece. E aí, chegando no final, na nossa vida, nós podemos ter muitas coisas e nos faltar muitas coisas. Mas tem uma coisa que não pode faltar. E aí isso está nesse livro Apostilas da Vida. André Luiz diz assim, que valiosa é a experiência do homem na terra. Bela é a ciência da terra.
Nobre é a filosofia religiosa que ilumina os conhecimentos terrestres. Admirável é a indústria das nações. Vigorosa é a inteligência das criaturas. Maravilhosos são os sistemas políticos dos povos mais cultos. Entretanto, sem Cristo, a grandeza humana pode não passar de relâmpago dentro da noite espessa. Então, quando nós estivermos educando os nossos filhos, vamos lembrar que, tendo o supérfluo material ou não tendo, não vai mudar nada na existência desse espírito. Mas a falta de Cristo talvez conduza essa criança a 40 anos de sofrimento em regiões inferiores. Sem Jesus, nós não somos nada. Talvez a gente não se dê conta disso, e quando a gente se dê conta é tarde demais para essa existência. Então aproveitemos a oportunidade que a gente está tendo agora para falar disso. Dentro da família atual, a gente vai ter diversos desafios. Tem a questão do celibato, tem a questão da poligamia, agora é comum, trisal, separações, ausência afetiva dentro do mesmo lar, não se separa, mas não se conversa. Famílias que são reconstituídas depois de muito tempo, são as novas configurações familiares, seja a questão do gênero sexual, seja a constituição através de avós, porque os pais deixam a criança ao abandono e os avós que criam as crianças. Tem a questão de comunicação, relacionamento. Tem diversos desafios dentro de uma constituição familiar. Se eu dissesse para vocês que tem uma resposta para cada um desses problemas aqui, eu estaria mentindo. Não tem um padrão. Talvez o que funcione na minha família não funcione na de vocês, e vice-versa. Só que existe uma única receita: amor, fraternidade, companheirismo, diálogo. Se faltar essas coisas dentro do nosso lar, com certeza vai ficar mais difícil. Tudo isso daqui pode ser resolvido de diferentes maneiras, mas sempre com amor, sempre com fraternidade. E eu passei essa pesquisa em 2 grupos nossos de estudo. E aí, cada um foi dizendo o que a família representava. E aí ele deixa com a palavra com maior tamanho a que as pessoas mais responderam. E não pense vocês que esses grupos são pessoas de famílias exemplares. Tem tudo ali dentro. Tem pessoas que já passou coisas terríveis. E mesmo assim, olha aqui a palavra maior: amor. Independente da situação que essa pessoa passou, ainda família para ela representa amor. E aí, lembra que eu falei que tudo é amor? Olha essa mensagem. Está lá em Apostilas da Vida, com André Luiz. Chama Tudo é Amor. Observa em como do amor tudo provém, e no amor tudo se resume. Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que se transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura. Simpatia é o amor que sorri. Altruísmo é o amor que se engrandece. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaira. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Vaidade é o amor que se embriaga. Finalmente, o ódio, que julga ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Meus irmãos, agradeço
a oportunidade de ter vindo conversar. Desculpa estender um pouquinho o tempo, mas se fez necessário. Agradeço a paciência e a caridade de me escutar. Que Jesus continue nos abençoando.